TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje, novamente, vamos entrevistar o que eu considero os maiores criminalistas do Brasil, Dr. Zanoni Manuel de Oliveira. Satisfação que tu estás aqui novamente ao nosso programa. E o interesse principal de tu hoje vir aqui como convidado já pela segunda vez é as correntes de prova que atualmente o cenário político-criminal está oferindo, né? E o nosso programa é voltado essencialmente para a classe jurídica, Dr. Zanoni, estudantes, advogados, magistrados, promotores e aqueles interessados. Muito se vê e muito se fala sobre a delação premiada de uma forma natural, de uma forma assim que parece que todos sabem e na verdade muito pouco sabem. Dr. Zanoni, muito se fala de forma natural hoje na TV, nas novelas, na rádio, nos jornais, uma coisa que parece que todo mundo sabe, todo mundo compreende no mundo das provas, que se chama delação premiada, né? É um instituto que está vindo novo, uma publicidade política fortíssima, porque todo meio de comunicação trabalha sobre essa palavra. Pouco se sabe. Eu mesmo, como operador de direito, às vezes tenho mais dificuldade de explicar isso às pessoas leigas. E a razão de tu trazer aqui é que eu queria que tu orientasse um pouco mais ao nosso telespectador o que é delação premiada, qual sua força, quais suas bases constitucionais, para que serve isso? Só serve para quem acusa? Pode servir para a defesa? O que o senhor pode explicar a respeito disso? Merria, antes de mais nada, gostaria de agradecer esse convite. É sempre um prazer retornar ao Fala Jurídica, aqui na TV Informativo. Falar para o seu telespectador sobre esse Instituto Delação Premiada é um desafio, mas uma questão que você colocou, que todo mundo hoje se comenta sobre a delação premiada. A delação premiada não é essa criança, não é esse bebê jurídico que nós estamos aí vislumbrando nos debates atuais. Não. A lei que trata dos crimes contra as organizações financeiras, a 7492 de 1986, já trazia no seu bojo a delação premiada. Então a delação premiada já está adulta, ela já vai completar 30 anos no nosso ordenamento jurídico. E existia até antes disso um instituto parecido. A delação premiada, nós acabamos plagiando um instituto anglo-saxão, normalmente no que diz respeito ao ordenamento jurídico norte-americano. Foi a própria delação premiada, ela ajudou em muito a própria condenação do Al Capone, todo mundo conhece o caso, isso foi até retratado na obra e no filme Os Intocáveis. E a delação premiada, ela nada mais é do que um prêmio. O próprio nome já diz, delação, ou seja, delatar. É o que no linguajar do preso, na linguagem prisional, é o X9, é o delator, é o dedo duro, tem gente que fala o alcaguete. Então, é um prêmio, é um bônus para aquele que entregar, para aquele que delatar, para aquele que colaborar de qualquer modo com as investigações criminais, com aquele que colaborar com a apreensão do produto do crime, dos meios usados na prática do crime, produta e instrumenta sceleris. Também na identificação de demais corréus. Então, na maioria das vezes é o que isso ia acontecer, ou seja, o delator, ele vem e delata a autoridade quais os protagonistas, quais os figurantes, ou seja, quais os personagens daquela trama delitiva. E ele, identificando
cada um dos participantes, seja na qualidade de autor, seja na qualidade de coautor, seja na qualidade de partícipe, independentemente da teoria quanto ao sujeito ativo do crime, ele vai ser beneficiado com a delação premiada. E também nós temos uma delação premiada em que, se ele, com a delação, ajudar a autoridade a encontrar a vítima, a resgatar a vítima, tirar a vítima, por exemplo, do cativeiro, e no artigo 159, é do seu conhecimento, eu sei que você tem cognição disso, o artigo 159 do Código Penal, que trata da extorsão mediante sequestro, fala inclusive desse resgate da vítima do cativeiro, diz até da vítima com vida. Então a delação é essa, é um prêmio, delação premiada, é um prêmio para aquele delator, para aquele dedo duro, que a massa carcerária chama muito, entre aspas, aí, de X9. Então isso não é novo. Hoje está muito em voga, nós temos a ação 470, a gente está vendo aí a questão da Lava Jato, que está apurando essas infrações, esses desvios e crimes ocorridos na gestão e nos contratos de licitação da nossa empresa petrolífera brasileira. Então está sendo muito debatido no meio acadêmico, na cátedra. Todos hoje, é uma curiosidade de todo mundo hoje, o que é a delação premiada. Depois de 1986, nós tivemos também o advento da Lei 8.072/90, qual seja, a lei que trata dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos, ela também trouxe no seu bojo a figura da delação premiada. Para o delator ali, o juiz poderá trazer um benefício penal, uma redução. E o importante, Merria, é trazer à baila para conhecimento do seu telespectador, e eu sei que a maioria é operador do direito e também cidadão que quer se informar sobre a nossa legislação, sobre o direito brasileiro. Essa delação, o delator, ele pode angariar com essa sua delação uma redução de pena, que muitas vezes chega até 2/3. Algumas legislações trazem metade, outras trazem até 2/3. É uma coisa significativa. 2/3, por exemplo, numa pena de 9 anos, o juiz poderia reduzir 6. Mas o que mais interessa para o delator é o perdão judicial. Porque o perdão judicial, para o estudante de direito, ele sabe disso, o perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade, prevista no artigo 107 do Código Penal. 107, ele traz várias causas que acabam com o direito de punir do Estado. A morte, a anistia, a graça, o indulto, a prescrição, a decadência, a renúncia, o perdão, a perempção, a abolício criminis, ou seja, a nova lei que deixa de criminalizar tal conduta, como aconteceu em 2005 com o adultério. O adultério era crime até 2005 e o Código Penal aboliu a figura do adultério. O adultério hoje não é crime, pode ser um ilícito cível, pode ser um ilícito canônico, mas criminal não é. E nós temos também a figura da retratação, nos crimes que admitem retratação, por exemplo, calúnia, difamação, alguns crimes contra a honra, eles trazem essa causa extintiva da punibilidade. E temos também, além do perdão da vítima, o perdão judicial. E a delação premiada, ela concede e confere ao magistrado o alvedrio, o poder, e a gente entende até discricionário esse poder, de outorgar àquele réu que participou de forma até dolosa dos acontecimentos, muitas vezes foi até um mentor intelectual, mas por ele participar, por ele ajudar, por ele delatar, entregar toda a empresa, todo o engenho criminoso, todos os participantes, muitas vezes ajudando a resgatar o produto do crime. A gente está vendo aí a questão da expatriação, né, da repatriação do dinheiro.
O dinheiro muitas vezes que foi desviado está numa conta da Suíça, está numa conta nas Ilhas Caimãs. Então essa repatriação, trazer de volta ao erário, ao Brasil, esse dinheiro oriundo daquele crime. Então o sujeito, o partícipe, o autor, enfim, o criminoso que fez parte disso, se ele ajudar, a lei confere ao juiz esse poder tamanho de, inclusive, perdoá-lo judicialmente, ou seja, vai extinguir a punibilidade se ele não tiver uma vida pretérita, se ele não tiver um momento retrógrado criminoso, ou seja, uma mácula, um estigma na sua folha criminal, ele continuará primário e de bons antecedentes. Por quê? Porque delatou e foi agraciado com o perdão judicial. Então, a Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072/90, ela também trouxe isso. Depois disso, em 90 ainda, nós tivemos aquela Lei 8.137, você já me deu uma aula sobre isso, que é a lei que trata dos crimes dos crimes fiscais, a Lei 8.137. Então, essa Lei 8.137, no artigo 16, ela é de 90, no artigo 16, ela traz mais uma vez a figura da delação premiada. Ou seja, aquele que faz o seu imposto de renda, todo ano a gente faz uma declaração imposto de renda. Se você no seu imposto de renda, você coloca um fato inverídico, uma informação inverídica, essa falsidade, você não vai responder pela falsidade no documento público, porque lei especial revoga a lei geral. Então, o artigo 297 do Código Penal, para que o seu aluno entenda, que trata da falsidade de documento público, o 298 de documento particular e o 299 de falsidade ideológica, o sujeito não responderá por essa falsidade, e sim pelo crime contra a ordem tributária, que é a Lei 8.137. Mas se ele, num esquema, por exemplo, onde envolve, eu já fui advogado, atuante num processo desse, eu até defendi um contador, toda uma contabilidade foi processada criminalmente e vários clientes, eu defendi um contador, eu lembro que houve sim por parte da autoridade policial e a Procuradoria da República vislumbrou, conforme artigo 16, para que um réu, na verdade, o contador, ele delatasse e que o acordo fosse feito. Então, isso daí também surgiu em 1990. Depois disso, nós tivemos ainda a delação premiada, Merria, na lei que trata da lavagem de dinheiro, a 9.613 de 1998, ela traz isso. O próprio Código Penal, no artigo 159, traz a delação premiada, e hoje a coqueluche que está na boca de todo mundo, qualquer operador de direito, a lei 12.850, ou seja, a nova lei, que entrou aí, né, no lugar da 9.034, a nova lei das organizações criminosas traz também a figura da delação premiada, premiando o delator com uma redução significativa de lei, e também a hipótese de extinção da punibilidade pelo perdão judicial. Doutor, uma coisa que é importante que se frise, que na verdade, quando se fala em delação, se vê três personagens, né? Se não quatro, me corrija: o réu, o delegado investigador, o Ministério Público, o juiz, e aí o advogado está junto, são 5. Tu falaste num termo acordo, né? Existe, e aí que vem minha dúvida, e que todos me perguntam, os jovens me perguntam assim, que tipo de acordo é esse de que aquele que vai, digamos assim, dedurar ou delatar deve ser feito? Poderia ilustrar que tipo de composição é feita por delator? Porque não adianta o delator dizer se não tiver uma pré-noção do que vai acontecer. Isso eu queria que tu esclarecesse um pouquinho mais, porque daí nós estamos no meio da explicação da delação premiada, no meio. Merria, a sua indagação, essa sua pergunta, ela é nodal, ela é o ponto nevrálgico hoje de toda a discussão dos operadores do direito no Brasil envolvendo essa figura, esse instituto da delação premiada, e que a nova
a novel Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, trouxe como, não só como delação premiada, mas como colaboração premiada. Há também hoje já essa figura, colaboração, o réu colaborador. É importante isso, por quê? Porque eu já vislumbrei na prática várias vezes réus delatarem e essa delação ela ajudar significativamente a apuração do crime, a apreensão de produtos do crime, do produto do crime, a prisão de demais integrantes da quadrilha e o juiz e o magistrado, ao invés de aplicar a redução de pena ou o máximo que seria o perdão judicial, simplesmente reconhecer o artigo 65 do Código Penal, qual seja a confissão espontânea. Uhum. Tenho certeza que você está me dirigindo essa claro, pergunta por conta evidente, disso. Claro. Então, essa é uma atenção especial que aquele que escuta e os operadores têm que ter bem claro isso aí. Por quê? Porque tem juiz, e isso daí é errado. É errado, é uma interpretação, é uma exegese, uma hermenêutica errônea por parte de alguns magistrados e de alguns desembargadores, quiçá ministros. Qual seria o momento para a delação? A nova lei de organização criminosa, ela fala a qualquer momento. Aliás, a lei de lavagem de dinheiro, Merria, que é uma lei que está em voga, a 9.613, ela fala a qualquer momento. Ou seja, então poderíamos ter delação premiada durante a fase inquisitiva, que é a fase do inquérito policial, durante a fase judicial, ou seja, a fase da instrução criminal até a sentença, e inclusive a posteriori, depois do trânsito em julgado, quando da execução penal, porque diz a qualquer momento. A qualquer momento. Então, o que eu entendo, o que eu acho, como professor, como estudioso, é que esse Instituto da Delação Premiada, ele carece urgentemente de regulamentação. O Congresso Nacional tem de se reunir para regulamentar. Ou seja, qual o procedimento? Todo mundo fala em delação premiada. Eu indago, Merria, qual é o procedimento? Como nós vamos colocar no papel, verter para o vernáculo essa delação? Outra, você já acabou de trazer a coisa mais importante. Qual o momento? É no inquérito? É na ação? Tem muita lei. A própria lei de drogas, 11.343 de 2006, a lei de drogas, no artigo 41, fala da delação premiada. E a lei de drogas é uma lei hoje. Metade da população carcerária hoje no Brasil, e eu vou arriscar a falar mais, por fazer parte da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Até mais da metade da população carcerária tem envolvimento com a Lei 11.343, ou seja, tráfico de drogas, aquele chamado quinteto do mal. 33, tráfico; 34, o aparelhamento para o tráfico; o 35, associação ao tráfico; o 36, o empresário do tráfico; e o 37, que é o informante do tráfico, o fogueteiro do filme Tropa de Elite, lá que a gente viu. Então, para esses daqui, a gente vê que a massa carcerária está aqui. E o artigo 41 fala da delação. E diuturnamente a gente vislumbra na prática delação e juiz não aplica delação e simplesmente reconhece a atenuante, com a atenuante de confissão. Então essa sua pergunta ela é emblemática, ela é muito importante. Congresso, esse instituto precisa de regulamento. Outra, Congresso, o Supremo Tribunal Federal, Pretório Excelso, acabou de julgar um habeas corpus falando que corréu não pode ter acesso à delação premiada. Poxa, isso é importantíssimo, essa cognição, porque nós precisamos analisar a delação sob um aspecto teleológico, qual seja, finalístico. Qual a finalidade? O que o delator busca com a delação? Ele busca benefício. Claro. Agora, ele está falando a verdade? Então nós temos o operador do direito, principalmente o magistrado que vai julgar a vida do semelhante por força da lei,
ele precisa ter um cuidado muito grande em recepcionar essa delação como prova. Qual é o valor probatório de uma delação premiada? Porque o sujeito está delatando porque está querendo benefício. Será que o compromisso dele é com a verdade real dos fatos? Ele próprio. Ou é simplesmente um compromisso com o próprio umbigo? Certo. Correto. Então isso é importantíssimo. Qual é o valor? Nós vamos... É claro que não vamos voltar a um regime tarifário das provas, mas o magistrado vai recepcionar a delação premiada como se um exame de corpo de delito fosse, que é uma prova imprescindível nos crimes que deixam vestígios, ou simplesmente recepcionar a delação como uma prova testemunhal. Mittermeier diz que sequer isso pode ser recepcionado como prova testemunhal. Então estaríamos ali naquele parâmetro, no máximo daquilo, porque há interesses por trás e muitas vezes o magistrado não consegue elucidar, não consegue ter a cognição plena de qual a intenção do delator, o que ele quer com isso. Ele quer delatar por vingança, por vindita? Ele quer puxar, já que ele está no abismo, caindo num abismo penal, ele quer puxar os outros consigo? Porque tem muita gente que é egoísta e faz isso. Eu já vislumbrei na prática. São 23 anos que vivo no escritório de advocacia. Então, qual que é a intenção? É ter o benefício da extinção da punibilidade? É ter o benefício da redução penal? É trazer a verdade? Simplesmente a verdade? Posso levantar a hipótese que, principalmente na Operação Lava Jato, doutor, existe um franco interesse, então, com aqueles, pelo próprio umbigo. Posso dizer que existe um princípio interesse deles mesmos em fazer essa delação? Pode ocorrer isso aí? Claro, política? Claro. Merria, todos, absolutamente todos. E eu tenho até um certo receio daqueles que, assim que se encontram presos, encarcerados, têm um encontro com Jesus, se tornam pessoas religiosas, eu não vou falar aqui católico, evangélico, que cultua o Alcorão, mas enfim, a pessoa se reveste de uma certa religiosa, e eu já vi isso, você também, na prática, e vira para o magistrado e diz que está trazendo a verdade agora, porque não mais mente, porque a partir de agora a sua vida é uma vida voltada para a retidão, é uma vida para o próximo, é uma vida com base no amor. Então, isso é muito perigoso, porque até onde vai a simulação e até onde vai a dissimulação? Está me parecendo aquela obra de Machado de Assis. Então, porque o que mais tem é ser humano que sabe simular e principalmente dissimular fato, dissimular situações. Mas, doutor Zanoni, me parece... Porque nós temos uma máscara, isso é o perigo da delação premiada mesmo. Justamente. A máscara. Justamente. O juiz ele consegue, quando de uma inquirição, arrancar totalmente a máscara, e tem mais. A inquirição hoje, o que a gente está vendo, a delação premiada hoje, o que a gente está vendo é que é o seguinte, que ela está sendo arrancada em gabinete de procurador. É isso que eu ia... Em gabinete de promotor de justiça, procurador da República. Então, pegaste lá. Qual o poder dessa prova? Ela passou pelo crivo do contraditório? Ela passou pelo crivo da ampla defesa? Então precisamos de um procedimento, precisamos regular qual a ritualística procedimental. Precisamos de uma lei própria nisso aí. Sim, uma lei que trata do procedimento. Como se deve fazer uma delação premiada e pegar essa delação premiada e juntar no processo como prova. E analisar, e essa lei trazer qual é a valia, falar qual que é a valia. Nós sabemos que o princípio é do livre convencimento fundamentado, princípio da persuasão racional. O juiz, o magistrado no Brasil, ele é livre para decidir. Ele só precisa fundamentar. O único juiz que não fundamenta é o jurado, porque o jurado julga com íntima convicção, julgamento de consciência. Então nós precisamos desse procedimento. Outro. Urgentemente, doutor. Urgentemente. Os magistrados, eu falei aqui que as delações estão sendo feitas
em gabinetes de procuradores da República, procuradores de justiça, promotores de justiça, de delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil. Mas a questão é a seguinte, muitas vezes os magistrados estão participando. E aí a minha indagação, aqui eu como amante do direito penal, eu indago. Qual será a parcialidade ou imparcialidade desse magistrado que participou da delação premiada? Porque, para mim, passou a ser um juiz inquisidor. Nós temos uma fase inquisitorial, tem gente que fala que é inquisitorial puro, tem gente que fala que é inquisitorial mista, é a maioria da doutrina. Mas o magistrado participar disso, para mim, ele está suspeito, está impedido de trabalhar doravante. Ele não pode nem participar da instrução, tampouco sentenciar. Sem dúvida. Por quê? Eu vejo. Porque a imparcialidade, a equanimidade, a equidistância do magistrado, para mim, já está comprometida. Então, precisamos urgentemente de regulamento nesse assunto tão delicado, tão importante. E hoje eu vou te dizer uma coisa, a delação premiada passará a ser embrião, supedâneo, alicerce de muitas condenações vindouras, para que o seu telespectador saiba disso. Então precisamos de uma legislação que regulamente a delação premiada como instituto e como prova. Qual o valor probatório disso? Porque a delação, ela pode ser perpetrada, mas o juiz tem de buscar qual foi a finalidade, o que o sujeito quis com aquilo. Porque na maioria das vezes o que foi acontecer, e a gente sabe disso, há interesses escusos por trás. Muitas vezes o interesse é um interesse até salutar, que merece loas, mas nem sempre é o que a gente vislumbra. Mas, doutor Zanoni, tu sabes que isso que tu disse é real, e o que nós temos vendo hoje é que, na verdade, são os arautos da acusação, que é o Ministério Público Federal e o Estadual, que me parece que se acercaram de uma verdade única, como se fossem criadores de novos juízes, novas perspectivas de prisão. E eu entendo que deva realmente ser regulado essa delação, porque nós estamos em viés dos mesmos que aqueles que acusam, que faz muitas vezes, com a concordância até do magistrado, do advogado, dizer que é necessário obtenção de prova ilícita para o combate maior do crime. Então, o que tu está plantando hoje, essa teoria, e eu digo uma teoria correta, de uma regulamentação e uma aplicação urgente, se deve para isso aí, para não evoluir para o descalabro, né? Porque nessa história que nós vemos de cunho social, e aí vem a minha pergunta, todas essas delações foram feitas com as pessoas presas. Então nós temos uma máquina estatal se utilizando do aparelhamento de fonte indiciária, porque até então não tinha nada, e estando em cárcere pega a delação. E a validade disso? A validade é absolutamente nenhuma. Isso daí é um delírio persecutório Mas eles estão pensando nisso. Sim, e já tive conhecimento de que grande parte, infelizmente, grande parte do Ministério Público, o Ministério Público brasileiro, ele é composto de mentes brilhantes. Brilhantes, eu não nego isso, mas isso aí... Brilhantes, mas é um despautério, é um delírio psiquiátrico, vamos colocar aqui, mudar a Constituição, tentar, né, rasgar a Constituição, o artigo 5º, inciso 56, que trata da inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito. E aí nós temos também, de modo reflexo, a teoria do fruit of the poisonous tree, ou seja, a teoria do fruto da árvore envenenada. Seria um absurdo, é um descalabro, é inefável. Não tenho palavras para explicar para o telespectador aqui essa monstruosidade, essa quimera que é tentar legalizar a prova obtida por meios ilícitos. Eu quero pegar um senador da República, um deputado federal, quiçá o presidente, colocar no pau de arara, não é?
descer, se viciá-lo, torturá-lo até arrancar a confissão, trazer aquela confissão para o processo e aquela confissão, ou seja, o próprio imputado reconhecendo a autoria do crime e colocá-la como a base de toda uma condenação. Seria uma volta à Inquisição da Idade Média. Isso é um absurdo, nós não podemos coadunar com isso. Que fique registrado, toda delação, ela tem um cunho subjetivo, ela deve ser analisada com parcimônia, com muito cuidado, com muito zelo pelo magistrado, porque quem está delatando está querendo benefício e muitas das vezes não está falando a verdade, e isso acaba em condenação de pessoas inocentes. É preferível, infelizmente, aquele dogma. E em matéria probatória, a gente sabe, isso é dogma probatório. Palavra de corréu tem de ser admitida? Tem, mas com reserva. O juiz precisa verificar se aquelas informações elas estão em harmonia com as demais provas do processo. Doutor Zanoni, satisfação tu estar aqui no Fala Jurídica. Eu desejo para ti um regresso muito bom para Minas Gerais e pelo Brasil afora para os teus júris. Eu te dou o último minuto de despedida aqui ao nosso telespectador. Merria, sempre um momento jubiloso retornar aqui ao Fala Jurídica, agradecer mais uma vez o convite, dirigir o meu fraternal abraço ao seu telespectador e sempre que convidado for, aqui retornarei, porque essa terra sempre me abraça, sempre me recepciona com braços abertos. Então, eu que agradeço esse convite. Nós que agradecemos. Até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.